Olá, amigos do EmpireCast, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da By9, felizes, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para o ambiente corporativo. O objetivo do EmpireCast é falar para o mercado imobiliário, para aqueles que estão pensando em comprar imóvel, para aqueles que às vezes são muito bombardeados por aí com as pessoas dizendo, olha, é melhor investir seu dinheiro em outras fontes, imóvel não. A gente acha que tem que investir em imóvel sim e investir em outras fontes também, porque diversificar é bom, mas imóvel é uma coisa bacana. Então o objetivo do programa é esse, quando a gente pensou lá atrás em dizer que imóvel é algo bacana. E aí a gente fala para você que está pensando nisso, a gente fala para você que já é do mercado imobiliário, que é arquiteto, que é engenheiro, que é construtor, enfim, para você que é corretor de imóveis. Então, é uma gama muito grande de pessoas e o público, então, é amplo. E a gente também gosta de tratar de assuntos que estão circundando esse mercado. E saúde é uma coisa que eu acho que é muito cara. A alimentação também é algo muito caro. A nossa vida é uma vida muito bagunçada, é uma vida muito louca. Às vezes a gente não tem hora para almoçar, às vezes a gente não tem hora para nada. E cuidar disso é muito importante. Então, Cleiton, estamos muito felizes porque você está aqui hoje. Obrigado, Hélio. Diego, também você. Muito obrigado. Det, é um prazerzaço ter você aqui. A gente já fala um pouquinho da Det, mas Diego, Cleiton, fala um pouquinho sobre como as pessoas podem nos achar. Sim, como é que elas podem estar conosco aqui. Olha só, entra aí no Spotify e digita EmpireCast Mercado Imobiliário e você vai conseguir localizar o nosso perfil. Se você não conseguir localizar o nosso perfil por aí, você pode entrar lá no YouTube, no YouTube e digitar EmpireCast Mercado Imobiliário. Você vai encontrar o nosso perfil. Vai lá, segue, compartilha, comenta, assista os nossos episódios e você vai descobrir que esse projeto ele atende não só o mercado imobiliário, os corretores, os construtores, mas você que está disposto a poder a juntar o seu dinheiro para poder realizar seu sonho. Aqui a gente tira todas as dúvidas. Então entre em contato com a gente, comenta, curte e compartilha. Maravilha. Eu já assisti e já olhei, já escutei também. Olha que coisa boa. Gente, a Det ela não é amiga, ela é irmã. A Det faz parte da vida, ela é da minha família, né? Então, é um prazer muito grande estar com ela aqui. Assim como o Diego e o Cleiton fazem parte da minha vida também. Então, a gente fica muito feliz de começar esse programa, sobretudo porque nós temos muitos ensinamentos a tratar aqui hoje. Mas, Det, qual que é a diferença entre fome e vontade de comer? Mas vamos começar. Primeiro Calma, Ed. Falar de si. Não, de ela vai falar. veio, Ela vai o que falar. ela faz. Ela vai falar. Eu acho que é importante, né? Ela vai. Estamos todos curiosos. Então, faz o seguinte, né? responda primeiro aos questionamentos do Diego, mas depois fica com essa pergunta. Qual é a diferença entre fome e vontade de comer? Enquanto vocês pensam sobre isso, porque eu quero que vocês respondam. Isso. Vamos lá. Aí você pode aí interagir Exatamente. comentando aí, né? Qual que é a sua opinião antes da Det responder? Né? Que você Você pensa que é consegue, fome e Responde vontade na caixinha de comer. pergunta que o André vai Come digitar aquilo aí. que você comeria. Vou tentar aqui. Até um jiló se você não gosta. Vontade de comer um brigadeiro, um brownie, né? Tá certo. É o afago da Você vontade. quer entrar nesse assunto ou quer Não, responder primeiro a sua pergunta? Não, mas é legal, é legal. Bom, eu sou a Det, sou Neuza Odete, tá? Mas todo mundo me conhece por Det, tá Bacana. tudo bem. Eu sou nutricionista funcional. Vocês têm ideia de que é? Que é isso? Nutrição funcional? Não. Não? Vamos descobrir. Então, é aquela nutrição que não pensa só na alimentação, tá? Eu nunca enxergo o paciente, o cliente, como alimentação. Eu vejo ele como inteiro, Inteiro. tá? E tem que cuidar de tudo. Então, tem algumas pessoas que têm mais dificuldade com alimentação, tem outras com sono, tem outras com ansiedade. Aí entra as fases da vida das pessoas, das mulheres, menopausa, adolescência, dos homens também. Porque as pessoas sempre pensam que nutrição é para dieta, é para emagrecer. É verdade. É só a relação. É justamente essa relação que todo mundo faz, né? Eu imagino que vocês também devem estar pensando, né? A gente eu come preciso pra, emagrecer. a gente come para ficar magro e não para se nutrir. Então, e tem algumas doenças, inclusive, que elas chegam por falta de nutrição. E a gente trata com a nutrição. Claro que os remédios têm os seus efeitos, né? Mas a nutrição faz parte. A gente consegue. Doenças da tireoide. Não adianta só tomar remédio. Se tu não fizer todo um conjunto, tu vai continuar sentindo sintomas. Por exemplo, né? Só dei um exemplo aqui. Então, gente, fome e vontade de comer. É isso aí, como é que é isso? Não, Diego- digam, fala. O Diego já falou um pouquinho. Agora, Beth, antes da gente entrar nessa pergunta,
O Cleiton sempre fala como as pessoas nos acham. Como é que essas pessoas podem te achar? Então, o Instagram, Neuziodete Nutri. Não vai ter outra Neuziodete, tá? Eu sou a única. Será? Eu acho que Olha, é difícil, eu já joguei no Google, então assim, é difícil. Neuziodete com Z, não vai ter outra. Neuziodete com Z. Ok. Neuziodete Nutri, tá? Lá tem um perfil Neuziodete. profissional e de vez em quando eu coloco alguma coisa, né? Não é todo dia, mas a gente posta algumas coisas. Bacana. E aí? Pense, eu quero alguma... Pois é, eu Quero acho que assim, participação. vamos pensar aí eu acho que a fome é algo fisiológico, da necessidade mesmo, né? E, né, vontade de comer, eu acho que é mais do desejo, né? Ou seja, não é que você precisa. Sabe aquele doce depois, imediatamente após a refeição, uma sobremesa, sei lá, acho que ninguém precisa tomar um milkshake, né? Eu acho que, assim, você gosta de tomar um milkshake, mas precisar, eu acho que passa, né? Sem, eu acho que é por aí. É por eu acho que aí, é por aí. por Eu aí. acho que fome é o seguinte, é o que eu tô sentindo agora. É, né? Fome, Mas eu tava... Tu tens alguma reação física pra Ainda dizer que não. tu tá com fome? Ainda não. Geralmente, quando acontece, eu fico meio tonto. Às vezes me dá uma tontura e tal. Mas agora não é esse exemplo aqui. Tem um momento que, quando eu paro, que eu paro de pensar na comida, por exemplo, eu já não sinto mais fome. Eu posso ficar, por exemplo, como eu já fiquei assim, 3 dias sem comer. Assim, você Eu sabe já que fiz, meu eu já fiz um avô intermitente bati o recorde de 3 dias. Foi o máximo que eu consegui. Mas é porque eu queria provar assim, quanto tempo que eu conseguiria ficar sem comer. Eu fiquei mesmo. mas E aí isso ficou louco. cê- Mas assim, a fome. Deixa eu responder. Cara, Não, tá. você tomou seu remédio hoje, cara? Também não, também. então tô peraí. Tranquilo. Então a fome segundo o que eu vi e eu entendi, é o costume que você tem de comer todos os dias aquela hora, aí passa um pouquinho, o seu corpo fala, ó, você tá com fome. Mas na verdade não é fome. Eu acho que é o vício de querer comer aquele momento. A rotina, né? A rotina. Agora, só vou falar uma coisa que assim, as pessoas mais velhas, porque assim, a gente também relativiza as palavras, né? As palavras são muito fortes, né? Porque a gente aqui, na condição que nós estamos, fome efetivamente, a ausência total de alimentos, né? Ou seja, é porque também a gente tem um contexto social disso, né? A gente está longe de passar fome. Talvez você tenha uma ausência de alimentação rotineira ali, né? Acho que também tem porque se demorar, Graças a eu Deus, penso né? muito sobre essas coisas, porque a gente também, digamos assim, menospreza ou relativiza um problema social muito forte, né? Porque a fome realmente é algo muito mais grave, é a ausência por dias, né, de uma nutrição adequada, de maneira prolongada A fome e tal. já vem com desnutrição, né? Então Associada assim, à aí desnutrição. a gente fica banalizando certas palavras, né? Acho que é isso. O Diego, a Sandra fala uma coisa legal. A Sandra lembra da avó dela, a dona Benta, né, que já faleceu, com muito carinho. Ela disse que a avó dela fazia almoço, né? E aquele almoço de vó, Nossa. né? Deu vontade agora. Quando a Sandra falou uma vez, ela estava grávida, eu acho, não sei se foi do Heitor da Samara, deve ser do Heitor, porque o Heitor para comer, né? É uma coisa impressionante. Aí a Sandra falou, hoje eu tô com desejo de comer comida de vó. Aí, o que eu lembrei? Falei, você vai comer no bar do amigão. Cheguei lá no Foi, bar do é amigão, bom. pedi um PS lá, Senhora. arroz, feijão, macarrão, bife. Aí a Sandra comeu com gosto, uma boca cheia, né? Boca de desejo. E aí ela fala que a avó dela, o pessoal, os netos chegavam lá, né? Ah, não quero comer isso, não quero comer aquilo. Então ela recolhia o prato e falava, de hora que vocês estiverem com fome, o prato tá aqui. Eu não vou fazer coisa diferente pra vocês, não. Vocês vão comer o que eu tenho pra fazer. Essa é uma educação alimentar, Aquela tá? pedagoga, né? Aquela mulher especialista, pedagogia maravilhosa, recolhia o prato. A hora que você tiver com fome, você vem buscar o seu prato. Certeza. E por incrível que pareça, isso também é educação alimentar. É mesmo, Dete? Também. E o que é, Dete? Vamos responder a pergunta, que eu acho que a gente passou perto. Vamos lá, mas- então. Não, mas foram bem. Fome física, né? Ele falou ali dos sintomas, né? Que ele fica tonto. Geralmente, a barriga ronca. A minha tava agora. Tanto que eu fui beber água, porque a minha barriga começou a roncar. A gente tem dor de cabeça, tem a tontura. Então, isso é fome física, tá? Às vezes, aquela fome... Quem na pandemia, eu acho que na pandemia as pessoas desenvolveram mais isso. Toda hora tinha que ir na geladeira. Abria a geladeira, nem que fosse para olhar a geladeira. E não era fome, gente. É fome emocional. Fome emocional. Tem que mastigar alguma coisa. Tem que, né? Vocês já não passaram por isso? De estar em casa assistindo um filme? Sim. Parece sim. que tem que estar comendo alguma coisinha? Nós passamos por isso. A gente faz isso, né? Todos É, nós todo passamos por dia. isso.
Isso E mesmo. assim, quando é fome, não passa. Tu vai sentindo e vai aumentando. Agora, quando é só vontade, se você beber um pouco de água, talvez ela vai dar uma amenizada. Se você sair para caminhar, vai dar uma amenizada. Tira o foco. E isso a gente desenvolve, às vezes a gente... Para ansiedade a gente pode fazer isso. Quem come por ansiedade. Muitas pessoas comem por ansiedade. Então tira o foco. Não abra a geladeira. Então, o que eu sempre gostei, assim, de orientar as pessoas, principalmente na pandemia? Eu engordei muito na pandemia, eu ouvi isso. E eu acho que todos vocês, de repente, alguém da família, né? Não comprem. Porque se a gente tem na nossa gaveta, no escritório, uma bolacha, um pão de queijo, uma bala, enfim, rapadura, chocolate, eu não sei o que vocês gostam mais. Se tem ali, é fácil de abrir a gaveta. Eu gosto de uma coisa chamada comida. Comida? Mas é comida de verdade ou é guloseima? Não, é tudo. Se tiver o arroz e o feijão e um ovo muito bem feito e uma salada de tomate, eu gosto. Eu também. Se tiver uma picanha, eu gosto. Se tiver uma lasanha, eu gosto. Se tiver chocolate, eu gosto. Então eu gosto de comer. Aquilo que vier a mim, não aquilo- lançarei fora. Não sabe. Então, assim, eu gosto disso. Assim, agora, o que a gente costuma, né, Dete, é descontar na comida, né? Pois é, essa questão da ansiedade. A ansiedade. É. Como é que a gente faz pra controlar isso, né? Vamos lá, vamos chegar um pouco mais, tá? É. Então, quando é passageira, não é vontade, não é fome, é vontade. Quando ela é fome mesmo, ela vai se intensificando. Tu vai sentindo mais, daí vai tendo sintomas físicos mesmo, de fraqueza, de outras coisas. E vontade não, tá? Ela não se intensifica. Vocês já escutaram aquela coisa... Ai, eu tô com fome de pizza. Eu tô com fome de picanha, sei lá. É? Tá com fome de quê? Desejo de mulher grávida aí. Tá com fome de quê? Eu já escutei isso. Tem Mas não Fome é de fome, quê, né? tá com vontade. Vontade Porque a gente de, não né? passa fome. Nós temos uma realidade que nós, né, graças a Deus, nós não passamos fome. A gente tem vontades. E quando você tá escolhendo, não é fome. Quem tem fome não escolhe, gente. Come o que estiver na frente. É verdade. Muitas vezes, quando você trabalha, né, os corretores aí, fica o dia inteiro na rua, não passa em algum lugar, pega uma comida e sai comendo, desesperado, sem nem pensar o que tem ali dentro, o porquê que tá comendo, os ingredientes que foram feitos aquela comida. Vocês pensam na hora que vocês comem isso? Um dia desse, um amigo meu foi me buscar lá em casa pra gravar um podcast que eu gravo, chamado Paricast. E esse amigo meu, vocês não conhecem ele, é um cara grandão, é um alemão, um russo, Niffer. Ele estava atrás do volante com a marmita e ali comendo ali meio-dia e pouco. Era para ele estar à mesa e almoçando. Então, às vezes, a gente perde um pouco a mão disso aí, né? É verdade. Horários, a comida, a forma do preparo, que tá ali nos ingredientes. Quer dizer, isso, ao meu ver, eu olhei aquela situação ali e falei assim, eu já me vi tantas vezes naquela situação, às vezes no dia da escritura, né? Sim. O dia da escritura é o dia que geralmente, dentro da minha mente, é o dia que a gente não almoça. E como evitar e como diminuir as consequências É disso? engraçado. E quais são as consequências disso, né? Cartório JK. É o cartório das escrituras. Cartório das Escrituras. Não é isso? Isso. Há controvérsias. Eu tenho o meu Tenho escrevente vários. preferido também. Eu também tenho. O seu tenho. escrevente é o Guerra. Não é isso? Também. Leonardo Guerra, que eu quero que ele venha aqui. né, também. Entendeu? Então, Leonardo assim, Guerra não, o Alan Guerra. Alan Leonardo Guerra, Guerra é outro que eu quero que venha aqui também. é o Alan, rapaz. Lá Alan Guerra. no cartório, lá a gente tem o Marcelo Varturi. Marcelo Varturi, grande amigo. Um grande, né? Fez história aqui. Quem não. Né? Quem tem lá também o do Assis Chateaubriand lá. Que é né? o Luiz Carlos, que esse é o meu preferido, o grande amigo. Me perdoe os demais, mas o Luiz é um grande amigo. Mas eu chamarei todos Isso. aqui, tá? E aí tem a linda Isabela também, que tá lá no JK, perto do Marcelo lá, que a Isabela é belíssima. Marcelo. Né? Tem uma... Marcelo, pra mim, é o... Então, assim, temos todos esses nossos amigos, mas o do JK é engraçado, que é o seguinte... É o único que tem café, né? Dependendo... tem café lá dentro, né? Mas vocês já foram no Vitamine C? Sim. O pão de batata lá,
E a adrenalina, que é uma coisa feita, tem lá também como é que é o nome? O Éder. O açaí, né? Então, O Éder. então você come lá a vitamina lá que é feita de açaí e outras coisas mais, banana e tudo Nada mais. disso é fome, é só Tem desejo. os 2 pães de batata, então às vezes você tá lá na correria do cartório, então você tem isso, né? Aí, se é uma coisa que dá pra controlar, você vai no bar do amigão que é ali perto. E é gostoso aquele trem que você me apresentou lá na lanchonete, velho. Não é? Deixa eu pontuar uma coisa. Sempre que o Éder disse, ó, vou te levar em algum lugar, né? Vá. Vai, Vá, né? vá, Não, ele confie. entende de comida Vai, mesmo. confie O plenamente. bar do amigão, se você ligar pro Romeu e fala, Romeu, meio-dia estarei aqui, meio-dia, na quinta-feira, a rabada tá pronta. Entendeu? Tá Então, ferro. e o negócio é algo assim impressionante, mas tudo ali perto do cartório JK, né? E eu fiquei muito triste porque o Bar Brasília fechou na pandemia, né? E lá no Bar Brasília, que também é perto do bar do JK, tinha lá o arroz de bacalhau. Que era algo, Olha, Era algo eu vou inte- falar. era algo a, gente incrível. a gente vai falar aqui de saúde. mas assim, A gente tá falando de comida, que é saúde também. mas assim, Det, o que a gente fica triste é que às vezes não dá tempo para essas coisas, né? Então, o vitamina C é aquela do desafogo, né? Você vai lá, você pega a vitamina, pega os 2 pães de batata e vai embora. Vai embora. Segura. Quando você pode sentar com o cliente, você vai no Bar Brasília. E quando tá no dia a dia, na correria, você vai lá no Bar do Amigão e come arroz e feijão, que é o PF, e se alimenta. Mas por que a gente se alimenta tão mal, Det? Vocês querem que eu fale a verdade? Eu quero. Fala a real. Eu quero. Por falta de organização. Olha só. Por falta de planejamento. Porque eu sei que eu já escutei podcast, vocês falam sobre planejamento. Inclusive teve, né, planejamento financeiro. Pois é. Nós E eu precisamos- acho que você é bem familiar ao apresentador do. Pois é. Então, acho que as coisas se interligam, né? Acho que Deus tem um o propósito para as coisas, né? casamento foi certinho, né? Da mesma forma que eu me organizo mal financeiramente, eu posso me organizar mal no plano alimentar. Normalmente, tá, é o primeiro passo dos meus pacientes que eu trabalho isso com eles, é a organização. Porque se não tiver organização, não vai conseguir. Porque sempre vai ter um bar perto, sempre vai ter uma padaria, sempre vai ter no caminho. Ah, você já sabe o endereço. É ou não é? Vocês todos estão me dizendo aqui, que sabe os endereços onde é bom comer. É. E sempre vai passar ali e sempre vai ter alguma coisa a mais no caminho, de trabalho, de trânsito. E aí vão fazer o quê? O que está mais fácil. Por falta de planejamento, de organização. E aí, sim, que a sua consultoria é muito cara, mas como você daria uma dica para você pensar o seu dia em termos de alimento para alguém que tem uma vida dinâmica como a nossa? Porque a minha esposa fala assim, mas você disse que ia fazer tal coisa. Só que a gente sai de casa planejando uma coisa e o telefone toca e de repente você está indo na direção de Sobradinho e de repente você vai por Gama. Ou seja, né? A sua vida é muito dinâmica no mercado imobiliário e quem tem atividade. Como é que você daria uma dica? Até porque o tempo dos nossos clientes é precioso e quando eles separam um tempo e nós podemos estar com ele, né? Porque a gente não está em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas a gente pode, se aquele momento a gente pode ir até ele, porque ele tem aquele tempo pra gente, a gente dedica isso a ele, né? É Sim. importante isso. Vocês gravam aqui de quanto em quanto tempo? Olha, semana. toda semana a gente Uma vez grava por aqui semana. e a gente já entendeu, Det, que o melhor horário é o do almoço, ou né, esse horário de 1 hora, porque é o horário que normalmente os nossos clientes estão almoçando, né? Então, vocês já... Tá vendo? Olha o que eu quero trazer para vocês. Vocês já se organizaram para isso. Sim. Então, vocês conseguem se organizar em casa, com a família. Aí não é só vocês, é a família também. Sempre entra organização familiar junto. Lista de compras, sempre. Vocês sabem fazer lista de compras, gente? Eu sei. Não. Eu faço compra desde Não, 14 sabe anos. Me fala, fazer. Como Não, é? o que eu faço, por exemplo? Eu vou fazer uma brincadeira que fazia com minha escolha. Agora não tem mais em Brasília, né? Quando eu percebo que as sacolinhas plásticas estão acabando, é hora de ir pro supermercado. Brincadeira à parte. Não, eu sempre olhei assim, eu sempre vou no essencial mesmo, né? Eu olho lá, eu fiz por muito tempo compras, assim, ia ao supermercado sozinho. Porque fazia compras até para minha mãe, então assim, não tem problema. Mas eu olho a quantidade, né? Tá. Então ali o essencial faltou. Tem gente que assim, faltou o biscoito, aí você tem que ir no supermercado. Sim, não, mas eu sempre
é o olhar mesmo. É observando, olhou a geladeira, não tem. Beleza, olhou a geladeira, olhou o armário. Olhou o armário e aí, ó, tá acabando ali, etc. Agora eu confesso que eu não tenho uma intencionalidade da compra de planejar, não, eu quero comer tal dia, essas coisas. Isso aí a gente não tem. A gente tem que começar. As pessoas sempre acham que nutrição faz cardápio. A gente Entendi. também faz. Para as escolas, né? A nível público se faz cardápio. Para clientes, tu faz personalizado. Eu, pelo menos, faço sempre. Nunca repito de um cliente para o outro. Perfeito. É personalizado conforme o dia a dia, a rotina, enfim. Tendo um planejamento alimentar, algo que você mais gosta, o que está adequado à tua saúde, tu aí vai ter, né? Vai comer, sei lá, arroz, feijão, ovo frito, né? O exemplo que o Éder deu. Para ter arroz e feijão cozido dentro de casa e ovo frito e a salada de alface e tomate, eu preciso ter os ingredientes, que são isso, né? No mínimo isso, mais alguns temperos. Então eu vou anotar, o que eu preciso para ter o arroz pronto? Aí eu preciso de óleo, eu preciso de sal, eu preciso de um arroz, independente do tipo de arroz. Já temos 3 ingredientes, anota os ingredientes. Eu tenho em casa? Não tenho. Tem um pouquinho, daí tu vai, eu gasto 1 quilo de sal no mês. Impossível, né? Mas enfim. Vai as quantidades conforme a sua família. Aí vocês falaram do supermercado. Tem que ir com fome? Não. Não, né? Porque a pode. gente Por compra quê? muito mais. Por quê? Porque a gente compra muito mais. Descobriu isso? E a gente compra mais, gasta mais dinheiro e compra as coisas mais caras e só guloseimas. Desnecessário. Talvez E tranqueiragem. você vai mais pelo visual, às vezes, da embalagem, começa a ser mais influenciado, né? Talvez É o mesmo deve ser. motivo quando você chega em casa morto de fome. O que tiver na frente, Você come. vai comer. É um pão seco que tem ali, vai comer. Ciência pura, né? É ciência pura. Não pode ir no supermercado com fome, porque o bolso vai. Sente. E a vai saúde sentir. também, E né? a saúde também. Por exemplo, vocês vão descobrir o dia melhor. Cada supermercado tem dia de oferta. Às vezes é fruta, às vezes é verdura. Nem sempre a gente consegue ir 3 vezes no supermercado todo dia, tá? Isso é realidade. Mas pelo menos vá uma. Fazer pesquisa de preço é interessante. Só que, às vezes, comprar 1 quilo, um arroz num lugar, feijão no outro, isso é tempo e dinheiro. Então, tem que escolher o que fica mais adequado ao teu caminho, à tua logística, enfim, e pagar por isso. E aí, uma pergunta assim, hoje eu tô comendo menos na rua, mas assim, O que é muito bom. O nosso hábito é comer na rua, porque é muito difícil, tá, né, a vida louca. Mas como escolher bem comendo na rua? Assim, você tem uma dica porque pra gente isso é muito importante, assim, porque eu quero manter uma rotina, mas de repente eu tô num lugar que só tem lá o vitamina C, por exemplo, né? Como que eu falo, não, vou fugir aqui das armadilhas? O que tem de comida nesse lugar que eu não conheço, vitamina C? Não sei, eu preciso levar você lá. Não, lá é o seguinte, lá o cara ele teve uma sacada genial. A gente já tá fazendo aqui A largura lá do restaurante dele, eu acho que deve ser dessa daqui, do nosso podcast, ele é comprido. E é um balcão, você come em pé. Uhum. Então, ele faz lá uns pães, pão de batata com recheio de queijo por dentro, ou de frango e tal, e umas vitaminas. Basicamente é isso. Mas é muito saboroso. As vitaminas são muito gostosas. E você consegue escolher os ingredientes dessas vitaminas? Sim, eles têm um cardápio deles lá. O adrenalina é guaraná, açaí, banana. O nome já é e tal. energético, É né? energético. Adrenalina. E o nome sugere, né? Porque eu só tomo ele, eu nunca tomei outro, pra te falar a verdade. Nunca experimentei outro. Porque você tá no meio do dia, né? Então você toma uma adrenalina lá, come 2 pães de batata daquele, que, rapaz, é um negócio tão forte. E detalhe, fica por uns 15, 16 reais. Não é um trem que fica caro, não. E aí você vai, né? Então, assim, não sei se isso é bom, se isso é ruim, se um pão de batata com recheio de queijo e um açaí, e essa vitamina, ela é boa. Eu sou gaúcha, né? Uhum. Vocês conhecem o X gaúcho? Sim, é uma Conheço. delícia. Tá. Águas Claras tem alguns. Então, às vezes uma tigela de açaí, dependendo do que colocam de recheio, porque o açaí é um alimento muito legal, tá? O problema é que a gente mistura. Eu vou dizer que eu não, porque eu não gosto de açaí, tá? Mas as pessoas, no geral, misturam muitas coisas. Muitas vezes, uma tigela de açaí muito mais calórico, falando em calorias, do que um X gaúcho. Olha só. Pra vocês terem noção do tamanho, porque às vezes as pessoas não têm, tem vitamina. E o ferro que tem no açaí, que ele é riquíssimo em ferro,
às vezes a gente não consegue absorver Todo pelo ele. excesso de açúcar Aham. que tem ali Entendi. pelos outros ingredientes, porque o teu corpo vai competir. Porque ele tem ferro, coloca leite, geralmente é leite condensado, acho que leite em pó, Sim. né? Algumas receitas. Sim. O leite tem cálcio, ferro e cálcio na mesma refeição vai competir. Tu vai absorver um, absorver o outro. Entendi. Entendeu? Então, às vezes, assim, ele parece um alimento nutritivo, mas chega na hora, é tanta mistura que o teu corpo não sabe nem o que vai pegar primeiro. Ele pega o que tá precisando. Então, assim, Dete, vamos lá. Né? O que é o café da manhã perfeito? O que é o almoço perfeito? E o que é a janta perfeita? Comida de verdade. Quanto mais comer em casa, melhor. Porque é mais fácil de a gente escolher. Mas aí, vamos ver. O que é comida de verdade para um café da manhã? Frutas, cereal, proteína. Tá. Tá? Nada industrializado ali. Então, processado. Mas Então- pode ter um pão Então, o pão da industrializado. padaria lá, por exemplo, pode? Ou... Pode, mas não deveria comer todos os dias. A gente peca nisso, a gente entra na rotina porque é gostoso, porque é fácil e só come a mesma coisa todo dia. A nossa alimentação tem que ser mais variada pra gente ter variados nutrientes no corpo. Por exemplo, um dia come o pão da padaria, no outro dia pode fazer uma tapioca, no outro dia pode fazer um mingau de aveia, Cuscuz. um cuscuz, exatamente, um omelete, uma salada de fruta, uma vitamina. E não é nada caro. Claro que assim, a gente tem que aproveitar, tem que lembrar da sazonalidade dos alimentos. Entendi. A sazonalidade é os alimentos da época. Agora, no Rio Grande do Sul, a gente tem muita bergamota, tem muita laranja, cítricos. Ó, vamos fazer uma pausa. Bergamota é mexerica, no caso. Mexerica, exatamente. É, Mexerica. Tem a outros pessoa vai nomes pensar também, bergamota, pensa que é algum calçado. Pocã também. É. Calçados bergamota. Por que não? Por que não? Mas enfim, é bem... Aqui eu não sei exatamente qual é a sazonalidade das frutas. Entendi. Mas, por exemplo, assim, ó, como é perfeito, tá? Nossa criação divina é perfeita. Nós temos lá o inverno que é gelado. Vocês têm o inverno que é seco, né? Nós lá é gelado. Então, essas frutas, elas já têm um pouco mais de vitamina C para ajudar na imunidade. E tem assim, ó, tá caindo. Nossa, eu acho que a gente nem compra. Tá? Todo mundo tem um pé, pelo menos, né? Enfim, tem muita fruta mesmo. E ela é mais barata. Quando a gente compra os alimentos da época, da sazonalidade daquele mês, além de ela ser mais barata, ela tem mais nutrientes, porque ela não foi forçada a crescer. Entendi. Ó. Então também a gente economiza, a gente absorve melhor. Eu vou dar eu perdi 20 quilos recentemente, né? Assim, e eu vou te falar que é muito complicado, porque essa questão do emagrecimento foi muito para um campo da estética, né? E eu já conformei. Deus fez assim, então não é pela estética, né? É pela saúde. Mas a verdade é que, assim, eu senti, né? Você perder 20 quilos é como se eu tirasse 4 pacotes de arroz pendurados aqui, né? É muita coisa. E aí, cara. pra gente que tá falando por um público também que tem desenvolvimento profissional, eu vou dar um depoimento de que, assim, por que eu procurei uma ajuda médica? Eu produzo muito no período mais noturno, né? Eu tenho às vezes fazer uma petição, às vezes ligar para um cliente e tal. Mas eu tava sentindo um alto grau de procrastinação. O meu corpo já não tava, a velocidade do raciocínio, né? E isso tem muito a ver com o alimento, com o corpo mesmo, porque eu senti a diferença, sabe? Eu acho que a gente relativiza isso e quer buscar respostas por outros caminhos, e a resposta às vezes está no corpo, né? Com certeza. Como assim a resposta do corpo? Não, é porque às vezes você acha que o problema é que a sua mente não tá legal, a sua mente, a forma, ou que você não tá bem, ou que é propriamente uma depressão. Assim, né? Eu não sou especialista. Às vezes a pessoa busca soluções em outros caminhos e às vezes a solução tá nos hábitos, né? Na comida Sim, e tal. ele falou, acho, ali em depressão, né? Normalmente, tá? As pessoas ansiosas, as pessoas depressivas ou com algumas doenças mentais, elas têm deficiência de nutrientes, que começa na alimentação. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, Dete. O que eu faço quando estou ansioso? O que é uma ansiedade para um corretor de imóveis? Nossa, Basicamente. terrível, né? Às vezes a gente tá com tanta ansiedade ali, cara. Você E tem um você pega ali Você tem um negócio sorvete. difícil, né? Tem um negócio difícil, né? E aí às vezes ele começa a escorregar, né? Às vezes as objeções começam a acontecer, as partes começam a não querer os mesmos interesses, né? O vendedor e o comprador. Você fica no meio daquele caminho
e você gosta de fazer a coisa e entende que os dois estão perdendo, você fica ansioso. Como não descontar na comida? O que a pessoa que sofre de ansiedade, ele pode fazer? Quando ele tem a vontade de comer uma coisa assim, ele fala, não, agora peraí, eu vou... Respira, né? O respirar é muito importante, a gente não se dá conta disso, a gente respira muito errado, tá? A gente fala às vezes, vamos respirar, respira profundamente. Quantas vezes hoje vocês respiraram profundamente? Já pensaram nisso? Você já viu que às vezes o relógio pede para você respirar? Agora. Parece que ele... Por quê? Oxigênio no cérebro. E aí o pensamento já muda, já tira o foco. Mas assim, ó, quando tá ansioso, tá? Vamos voltar lá no planejamento. Quando você planeja, o que eu vou hoje a minha agenda. Sei lá, um dia comum de vocês. Atende 2, 3 clientes, vai para a empresa, volta, eu não sei exatamente. Vocês têm uma agenda mais ou menos, pode sair um pouco dali, mas vocês têm uma rotina. Então vocês já sabem. Eu vou ter tempo para almoçar, não vou. Tenham pequenos lanches com vocês. Porque olha, deixa eu te dizer. Pequenos lanches ajudam no sentido dessa Uma ansiedade. barrinha de cereal, uma coisa. Só para aproveitar o gancho, um sábio esteve aqui, né? E falou realmente da intencionalidade. Eu acho que serve para o dinheiro e serve para a comida, Serve né, pra rapaz? tudo. Não adianta Negócio- fazer o pedido da comida. Demora 45 minutos para chegar. Não, mas você vê como que os assuntos convergem, né? Porque Ali, ó. se a gente olha para o dinheiro, Pensando serve a que comprar intencionalidade comida não para o vai dar dinheiro, certo. serve para a comida. E realmente, Acredito. ninguém sai com um barco à deriva sem saber, né? Mas olha só, Acordar e respirar o seu dia e pensar. lá na empresa que a gente trabalha, né? Lá tem uma determinação que é muito bacana. Assim, tem pão quentinho todo dia de manhã e ele é o suficiente pro dia inteiro. Isso é um mínimo de dignidade, assim, porque às vezes a galera fica sem grana mesmo. Então é o seguinte, aí tem um café passado lá, tem um pote de manteiga e tem pão. Pão doce e pão de sal. Não é isso, Cleiton? Pão de doce, Então, pão de você sal. já tem o café da... Tá lá, É só levar uma fruta. tá lá. E aos finais de semana ele tem a frutinha. Você sabe que eu já me peguei fazendo na hora de ansiedade? Eu como um daquele, 1,5, às vezes 2. Porque você tá ansioso, né? Eu não. Mas porque também não comeu. Quando a gente se alimenta melhor de manhã, a gente consegue controlar Consegue segurar a melhor. onda, né? Consegue controlar melhor essas vontades de comer durante o dia. Por isso que é importante sempre ter a proteína de manhã. Inclusive, os nossos pais, os avós, devem lembrar de comer como um rei de manhã, um príncipe ao meio-dia e um mendigo à noite, né? Que é nas porções, porque a gente consegue se controlar muito melhor quando a gente come melhor de manhã. Mas agora eu vou fazer uma piada, né? Eu fui ao nutricionista, tá? Com 20 quilos mais. Ela falou, você tem que comer de 3 em 3 horas. Doutor, eu quero resolver o problema, eu não quero comer. Mas Eu sei tem que- essa linha assim, ó. Tem essa linha de 3 em 3 horas para algumas pessoas. Talvez porque ela te achou ansioso. Aham. E aí tu comendo em menos tempo ia melhorar um pouquinho essa ansiedade para te mais na frente controlar outras coisas. Entendi. Porcionar melhor Exatamente. pra dosar ali, né? Comer em menor quantidade, mas mais vezes, tá? Entendi. Hoje em dia se trabalha muito com 3 refeições, com 2 refeições, com jejum intermitente, depende da pessoa. Então Agora- cada caso é um caso sempre. Não dá para dizer assim, não, para todo mundo é sempre 3 refeições. Talvez no teu caso, naquele momento, ela entendeu, né, que 3 em 3 horas ia te ajudar na Fazia ansiedade. sentido, né? A gente está falando aqui sobre o dia a dia, né? Eu tô falando aqui do dia o dia a dia da pessoa que não possui um horário específico para comer todos os dias. Ele não tem uma agenda. Aí você falou organização. Ok, organização. Mas aí como que eu me organizo em um universo de horários e agendas totalmente sem nenhum tipo de previsibilidade, né? Por exemplo, foi o que o Diego falou. Aí você fala, tem que andar com uma barrinha aqui no... Eu acho assim, é meio complicado no mundo de hoje você conseguir fazer, no mundo como a gente vive hoje, você conseguir fazer um cardápio o nutricionista passa para você ali, Éder, você vai comer isso. Mas, por exemplo, a gente está aqui até agora, que horas são? Vai dar 4 horas e nós não almoçamos, por exemplo. A barrinha ia ajudar, mas isso nutricionalmente. A gente está falando que essa barrinha vai ajudar hoje, mas que você não faça dessa rotina louca todos os dias, né? Então, Mas assim, você não precisa carregar. Eu não falei em barrinha, tá? Vocês falaram. não, Fica bem sim, claro. você não falou, verdade. Vocês falaram. Eu tá? falei, o Éder que falou. Eu falei.
O Éder Gente, falou. a banana, ela é a fruta mais fácil para carregar, porque ela já vem com embalagem. E A gente não barata, precisa né? nem pensar. Mais barato E que ela barato. te dá uma legal. energia, Já vem com a embalagem, né? inclusive te ajuda no sono. Né? Ela Olha só. tem, né, propriedades para isso, Pra dormir ou pra inibir? para dormir. Pra dormir. Porque ela tem triptofano, né? Então, é claro, em pequena quantidade, Aham. né? Ou ela tem magnésio, que te ajuda inclusive no batimento do teu coração. Olha só. Nas câimbras, né? A gente, potássio, Só que né? a gente, Quem já só não que a ouviu gente isso, toma né? isso aqui pra ficar acordado. Então, vocês já leram os rótulos? Não, é terrível. Isso aí eu parei Dá de uma tomar. lidinha nessa Coca-Cola que Do tá na tua programa frente. passado pra cá, eu Aqui, parei. vamos lá. Eu preciso que você leia o rótulo. Vou ler o rótulo dela. Vamos lá. Tem muita coisa aqui, vamos lá. Ingredientes: água gaseificada, extrato de noz de cola. O que é cola? É o extrato de noz de cola, é a receita da Coca-Cola. Cafeína aromatizada, natural. Cafeína natural, tudo natural, hein? Uhum. Aqui, ó. Corante Tem medo, caramelo. né? Natural é bom, né? Corante caramelo, 4, IV 6. acidulante, ácido fosfórico. Nossa, edulcorantes, ciclamato de soda. Não, isso aqui eu não consigo entender o que é isso. cara. Vamos começar assim. Você sabe o que é alimento in natura? Para depois eu chegar aí. Não sei, alimento in natura, por exemplo, é eu pegar uma banana e comer. A banana, exatamente. A fruta, ela não teve nenhum processo. É, isso. O minimamente processado. O minimamente processado, né? Não, in Não, natura é uma natura é coisa. uma coisa. Agora, minimamente processado. Um arroz, por exemplo. O arroz cozido é um minimamente Não tem. processado. Não, só o arroz ele já é. O arroz em saquinho, porque ele passou pelo processo É. de colocar no saquinho da Isso. embalagem. O processado. Aí ele já tem um processo de industrialização para arroz doce conservação. É um arroz doce enlatado. É, o Éder já viu algumas coisas, então ele tá, né? Ah, tá. Tá, então ele... Já sabe, né? Por exemplo, pode ser o arroz já com sal ou com açúcar. Ele já tem um outro, porque o sal e o açúcar eles são usados como conservantes, tá? Não é só para dar gosto. Entendi. A indústria usa porque é barato. Né? Então, gente, docinho de padaria. Tenham muito cuidado com docinhos de padaria. Sério? Você fala qual docinho? O que vem dentro dos pacotinhos ou aquele da vitrine que eles O da fazem ali do vitrine, da dia? brigadeiro, quindim. que exatamente. Mas aí, Ele fica uma semana ali e a gente não percebe. Ah, o problema é questão que a do tempo, gente né? tem É a questão que do buscar tempo. os nossos Armazenado. sonhos. E eu sempre vou à padaria buscar sonhos, né? Então, Mas com quanto tempo um brigadeiro pode ficar na vitrine? Depende, mas tu não vai descobrir. Ele pode estar lá um mês, e claro, depende do estabelecimento, né? Não Sim, vamos dizer. mas só é pra você verdade, ter noção, padaria é o complicado como o mesmo. açúcar ele é conservante. Ele não Entendi. precisa colocar o que tem na Entendi. Coca-Cola, por exemplo. Né? Ele é um conservante natural. Tá, minimamente processado, então vai ter sal, açúcar no mínimo. E o ultraprocessado, que é? aí são Ó, nós falamos os enlatados, né? In natura, minimamente processado E o ultra e ultraprocessado. Tipo, refrigerante é outro processado. Muito bem! Mas Olha, estamos saindo. sinistro, né? Porque Então, que tem... então a cadeia é o bom é o in natura. E o ultra processado é o é o vilão. Anote aí, vocês anotem, você que está escutando. Descasque mais, desembale menos. Ah, Olha o seu lixo. Tem Verdade. mais cascas ou tem mais embalagens? Nossa, interessante isso, hein? eu vou ruim falar agora, pra você assim, eu Lascou-se eu tudo. não tenho Meu hábitos Deus do alimentares céu. Eu saudáveis, achei sabe? que eu tava fazendo coisa gente? boa, fazendo reciclagem de latinhas. coisas. Eu não tenho, vou confessar É que mais não tenho, mas embalagem. eu abdiquei do refrigerante. O energético, vez por outra, eu tomo, mas eu gostaria também de tirar. Mas às vezes é assim, aquela falsa ideia de que a gente vai ficar up e não sei o quê. Eu só- Eu acho que nem é. Eu só tomo Dá ener- licença. eu só tomo energético aqui no Empiricast. Eu nem sei o que tem aqui dentro, vamos ver. Só coisas Tá, difíceis. uma outra Taurina. dica, O que tá? é taurina? Taurina É um tipo de aminoácido. também, né? Entendi. Mas assim, edulcorante é todos os adoçantes, Entendi. que a longo prazo faz muito mal à saúde, tá? É cancerígeno, inclusive. Inclusive. Vamos ali, o corante caramelo, gente. Sabe o que é isso? Já foi, inclusive, proibido em alguns países. Como eles fazem o corante caramelo, eles queimam o açúcar. Claro, estou falando aqui de um processo básico que da indústria faz muito mais, né? Uhum. E ele é cancerígeno. Nossa. Muito. Eu não tomo mais Carcinogênico. Coca-Cola, mas, enfim, Muito. não Você é. gosta de Coca-Cola, Éder? Assim, numa escala vamos dizer A gente assim, vai de reprovar gostar, todos aqui, de hein? gostar, eu gosto, eu aprecio,
eu amo e eu sou obcecado. Como diz o nordestino, por demais. Mas- Eu diminuí minha Coca-Cola vendo o Éder tomar Coca-Cola, sério. Tá Sério. vendo? É porque, Esse vídeo é exemplo pra eu você. vi que é você e um outro amigo meu que toma Coca-Cola, gosta muito mesmo, muito. Assim, de ser apaixonado mesmo. E aí eu falei assim, cara, não é possível, os caras conseguem, eles tomam muito, e eu fico vendo assim, falei, cara, vou diminuir, porque... Eu também não tomo Perigoso. vinho. Mas o vinho... Mas assim, ó. o vinho é ultraprocessado? o vinho? Não, ele é processado. assim, processado. Depende do vinho. eu parei O de vinho- tomar eu tomo Coca-Cola bons quando minha vinhos. filha nasceu. Porque assim, a minha filha não toma nunca tomou refrigerante, né? Que bom. E aí, assim, eu seria um hipócrita se eu pedisse pra minha filha não tomar refrigerante e tomasse, então eu parei. Assim, O exemplo sempre fala mais assim, alto. obviamente que isso não quer dizer que eu tenho hábitos melhores, não é verdade, porque às vezes por outro eu tomo um energético. Depende muito do estado emocional também, né? Agora, nós que, por exemplo, eu sou corretor de imóveis e advogado, ninguém te chama, vamos tomar um chá? Difícil, Vamos tomar um né? café? Vamos tomar um café? Mas É o café, normalmente sempre o os café. lugares que tem café tem opção de chá. Não, assim, né? eu até. Tem, eu não tem vou sim. dizer que eu não sou hipócrita. Eu gosto de café. Não vou dizer que. Eu também. Eu gosto bastante de café. Mas eu me controlo, porque eu sei que altera muito o meu organismo. Até mais do que o energético. Determinadas horas. E aí eu gosto de café um pouquinho melhor, assim, um café. Né? Não aquele café almofada, né? Que a gente que tem. A torra é. Ali é qualquer cereal torrado. Infelizmente é uma realidade. Inclusive é A carcinogênico gente também, né? não- Quanto mais a torrado, gente não tem certeza tudo de que a gente- qualidade daquilo. Qualquer cereal torrado, embalado ali, feito da forma como a gente faz convencionalmente, passa por café. Então eu gosto do café um pouquinho melhor, mas nem sempre tem. Então é desafiador você falar assim, vou substituir o café ao longo do dia, principalmente nas primeiras horas do dia. Né? mas a gente não pode tomar café logo que acorda. Altera muito a nossa saúde. Ah, é? É O mesmo? mínimo, Como café, assim? cafeína, Mas eu tenho que acordar, explica aí. pô. Porque porque já me aumenta, disseram aumenta o isso. cortisol. E aí tu começa a desregular toda a tua cronobiologia, que é questão de sono, dia e noite. Então, o café, cafeína, o mínimo 1 hora depois que tu acorda. Uma No hora mínimo, após. 1 hora, tá? Tem Tomo gente que café já 9 acorda horas, tomando café. Não, faço E isso. qual a proporção de proteína e carboidrato no café da manhã ideal? Proporção. Depende de cada pessoa. Cada pessoa tá? tem que ser feito isso com É bem, nutricionista e tal, né? exatamente. No geral, tá? No almoço, o Éder tinha me perguntado do almoço, né? Um almoço legal. Vocês podem pensar assim, ó. Um prato, né? Para quem um prato redondo, 50% tem que ser legume e verdura. 50%. Você reparte Metade o prato, dele. metade dele. Isso é legal pra gente ir buffet, pra comer fora. Né? Porque o dia a Sim. dia não Sim. faz parte a gente comer em restaurante. Então, 50%. E sempre tem legume, verdura, salada verde, quanto mais folhosos, melhor, né? Pode repartir, cru e cozido. Agora, no inverno, no Rio Grande do Sul, a gente usa mais, às vezes, grelhado, cozido, porque Por causa comer do aquela frio, né? salada gelada também... Ninguém merece. Eu como, porque eu tô acostumado, mas Aham. as pessoas reclamam bastante, né? Mas assim, ó, Eu 50%. 25% um tipo de carboidrato. Um tipo. De preferência. Não é a batata mais o arroz. Por quê? E o Porque é purê, mais né? fácil a gente controlar Batata, arroz e na purê. quantidade. Porque se a É. gente pega arroz e purê, batata frita e arroz, 25 vai pro espaço. eles vão pro espaço. A gente já não, foi, a gente, é. 50, 60. Por exemplo, o Éder falou do pão. por Não, mas deixa eu terminar a proporção aqui. perdão. a proporção, tá? Então, 25% do prato vai ser carboidrato. De preferência integral. Isso seria bem mais legal para a saúde, tá? Um arrozinho integral. Um arroz integral, pode ser o inhame, pode ser a batata doce. Enfim. Baroa. A baroa também, pra cá é muito mais usado, né, do que no sul. Os outros 25% pode repartir 12,5% de proteína animal e 12,5% de proteína vegetal. Pra galera vegana, né? Vamos dizer Não, assim. Aí tira a proteína animal e vai colocar. O que é proteína vegetal? Vocês têm ideias? Uma castanha. Ajuda, sei. mas é pouco. Geralmente são as leguminosas, que entra o feijão, a ervilha, Feijão, entra legal. o grão de bico. Olha. Cara, eu sou A lentilha. apaixonado por grão de Bom. bico. Gosto dessas De duas todos coisas. os, né? Lentilha e grão de bico, Aumenta eu sou fã. essa quantidade de leguminosas, que elas têm mais proteínas. Se você está comendo uma proteína animal, um bife grelhado, um bife, um ovo, enfim, aí reparte, né? Porque feijãozinho com arroz
tem seu valor. É bom. Tem, demais. nossa. Inclusive, a combinação de feijão com arroz, na matemática, a gente consegue fazer a proteína completa, mas na absorção não. Vou aproveitar o Ah, por que privilégio. isso? Por que isso? Porque o nosso corpo não absorve. Ah, entendi. Porque Na questão um de inibe- aminoácidos, um inibe né, o outro. o arroz vai ter alguns aminoácidos que completam os aminoácidos do feijão. Entendi. Mas tem que ser assim, ó, uma porção de arroz para 2 ou 3 de feijão. Agora eu não lembro exatamente. Mas só que assim, nos cálculos dietéticos que a gente, né, aprende a fazer e tal, é a proteína completa, mas a gente não absorve. Aí vem muito questão da digestibilidade das pessoas. Ainda tem Eu isso. vou aproveitar Também esse tem privilégio Tá, para falar uma Eu coisa assim saber. que eu sempre brinco com o Éder. Assim, é o paradoxo da vida, né? O camarada vai lá e pede, né, um pernil, uma feijoada, e aí me vê uma Coca-Cola zero, diet. O que há de mito aí nesses alimentos cujo apelo comercial é assim, diet, light, qual o perigo disso? O que é verdade? O que tá dando gato por lebre? Porque a gente vai e cria rótulos. Não, o diet é melhor, o light é melhor, sei lá, né? Tem vários rótulos O aí. né? diet, normalmente, ele tem menos açúcar. Então, as pessoas que têm diabetes se privilegiam, né, dessa condição do alimento, porque tem menos açúcar, mas não significa que ele vai ter menos caloria. Que é saudável, né? Que é saudável, Entendi. tá? O light, ele tem que ter também um percentual menor em algum ingrediente. Pode ser, geralmente daí pode ser o açúcar, pode ser a gordura. Daí a indústria usa isso. E a questão do orgânico, né? Não tem regulamentação no Brasil. Tem, mas o pessoal segue mesmo, assim? É bem difícil, né? É. Porque o alimento orgânico, por que ele é mais caro? Porque perto onde planta orgânico não pode ter plantação de qualquer outra plantação Entendi. que tenha, porque Entendi. vem pelo ar. Entendi. Então entendi. ele acaba sendo mais caro. Mas sempre que vocês tiverem oportunidade, comprem alimentos orgânicos. E aí que tá, como eu falo, como eu gosto de comer, né? Eu como naturalmente isso. Eu vou no Vila Vegana, por exemplo, ali indo pra Ponte JK ali, sento lá e como. O Girassol, que tem um restaurante também. Girassol, muito bom Uma também, já comida comi. vegana. Muito bom. Já comi. De altíssima qualidade. Aliás, um restaurante muitíssimo bem frequentado. Né? Já foi umas 2 vezes que eu fui com a Sandra lá que é impossível entrar. Aham. Como que a pessoa curte uma alimentação mais saudável, né? Mas, por outro lado, também, às vezes você passa lá na frente do entrecote de Paris. Eu estive lá Você esses fica olhando dias. para aquela batata frita e aquela Gente, carne lá. E você Falou em fica... vegano agora, desculpem. Batata frita infinita no restaurante. Pois é. Ela fica passando toda hora. Tipo É. assim. Vocês têm noção que aquela batata frita crocante que a gente compra nos supermercados congelada, como ela é feita? Não, me Comecem conta. a ler os Ou rótulos. não Isso sei é- se isso que é o conta pior- ou não conta, não Isso que é sei o pior, o que isso que é o pior alimento, né? o É pior bem alimento complicado. aquela batata, É né? bem Me complicado. conta aí, porque aí eu vou ver pior se eu alimento como ou não. É a batata frita ou é o sorvete? Não, Pelo amor de aquela Não. congelada no A supermercado. congelada, aquela que daí sim. coloca na air fry, ou Aquela que coloca... fica crocantezinha, batata Eu perfeita. vou fazer como aquele cara que preenche a prova para o professor corrigir. Então vou falar aqui que dizem que aquela batata lá ela tem o pior do açúcar, tem o pior do sal, tudo que tem de pior ela tá nela ali, né? Vai depender da marca. Aí por isso que eu tô. Vamos voltar no rótulo para vocês. Aí quando vocês forem no supermercado, vocês peguem os rótulos e acompanhem. Ali, eu deixei a granola aqui em cima para isso mesmo. Aí, eu gosto de granola. Então, granola. Ela com iogurte. Uma regra básica, tá? Isso é pela Anvisa. O primeiro ingrediente é o que tem mais, Entendi. tá? É decrescente. Aprender a ler o Tá? Para rótulo, qualquer né? coisa. O primeiro ingrediente é o que tem mais. Então aqui nós temos flocos de aveia grossa. Dá para Sim, ver dá que pra tem ver flocos de logo que aveia grossa. Tem aveia fina, tem flocos de milho, flocos de arroz. O açúcar mascavo está em quinto aqui. Então, ele não é. Mas tem alguns alimentos que a gente acha um bolinho. Ontem, nós, né, voamos para cá, deram no voo um bolinho. Eu mostrei ainda pro meu esposo. Olha o ingrediente, o primeiro ingrediente do bolo. O que vocês pensam que é? Açúcar. O primeiro Farinha. ingrediente de um bolo deveria ser Farinha. farinha. Aham. De Farinha. qualquer tipo, enfim. Sim, farinha. Aqui a gente não está classificando o melhor ou o pior, tá? Só a quantidade. A quantidade. Era açúcar. Nossa. Um bolinho daquele, gente, eu fui olhar as calorias, que geralmente eu não olho. Porque as pessoas, quando olham rótulos, sempre vão olhar a caloria. É. Esquece de olhar o ingrediente.
Naquele Tá preocupado bolinho, com a estética e não com a saúde. naquele bolinho tinha 502 calorias. Nossa. Um bolinho, 2.600 gente. no dia acabou. Isso praticamente é um almoço Ah, que equilibrado. coisa, hein? Não, e assim... Quem é que almoça 500 calorias? Pelo amor de Tu almoça mais. Mas tá assim, ó... Tu almoça mais, eu Às tenho vezes quando certeza. a gente viaja... Eu almoço mais mesmo, não é possível. Às vezes quando a gente Almoçar viaja 500 para calorias, fora do isso Brasil, esteja eu, no por ano. exemplo, sou fã da comida brasileira, comida mineira, gaúcha, né? Eu acho que o brasileiro, assim, se ele se voltasse mais para suas raízes, acho que a gente comeria melhor. Aquilo que o Éder falou da comida de vó. E uma vez eu tava fora e eu paguei caro para comer um feijão com arroz assim, mas muito caro. Falei, cara, a gente vive num paraíso e reclama, né? Porque assim, se você me der um pão para eu comer numa hora do almoço, isso para mim não é comida, sabe? Sabe quando você acha que não é comida? E assim, uma vez eu ouvi de uma pessoa falar, olha, o brasileiro moderadamente, ele come bem. Assim, existe uma proporção do arroz, do feijão, talvez ali uma proteína, um legume aqui e etc. Então, eu sinto muita falta. Por isso que eu dou algumas coisas que assim, eu jamais moraria fora do Brasil, porque morar mesmo assim. Mas esse costume que nós temos de almoçar todos os dias, chegar, acordar. Não, as pessoas. Mas tem gente que gosta de muito disruptivo, né? Porque tá tudo antiquado. Eu falo, então por que você come todo dia? Gente, Você hábito arcaico de comer todos os dias. Você tem essa mania de comer todos os dias, almoçar todos os dias, né? Agora, será que almoçar é necessário? Vou fazer uma pergunta ela burra, falou, ela me talvez. explicou. Depende da assim, pessoa, Se eu tomar, por exemplo, o café da manhã, ele é obrigatoriamente necessário? Existe uma grande discussão sobre isso, sobre esse jejum que você mantém até a hora do almoço, por exemplo, e você só almoça, aí você almoça e vem um lanchinho, depois vem o jantar, depois o de jejum, por exemplo. Não precisa tomar café, por exemplo. Tá, mas aí tem um problema, o que tu almoça? Porque as pessoas quebram o jejum de forma errada. Elas quebram o jejum, talvez, comendo fast food. A gente precisa comer, deveria comer sempre com um jejum mais prolongado, até produtos orgânicos, para a gente ter melhor absorção, porque o teu corpo, ele fez um detox. O nosso corpo detoxifica toda noite. Por isso a importância do sono, de dormir mais cedo, de jantar mais cedo para dar tempo do corpo descansar e conseguir dormir. Tem muito a Isso, ver com a hora, né? inclusive, Que dorme, que acorda. É prevenção de câncer. Porque quando a gente está em jejum, o jejum noturno, tá? Eu nem tô falando do jejum intermitente. 12 horas, fisiológico. 10 horas, 12 horas, basicão. O teu corpo está se limpando. O nosso corpo é autolimpante. Então a gente vai começar a promover longevidade quando a gente faz esse jejum noturno. Não tô falando do jejum intermitente que tá na Que moda. máquina maravilhosa é o nosso corpo. Eu não, por exemplo, eu não faço o uso do jantar, por exemplo. E aí, eu tomo café, aí eu vou ali, almoço, eu faço um lanche, porque tomar café, lanche, almoço, lanche, jantar. É complicado, é muita coisa, né? Se eu comesse todos esses momentos do dia e comesse bem, eu teria uma vida maravilhosa, é isso? Depende. Cada Ou o jantar organismo, ele é né? dispensável? Ele é mais dispensável do que o café da manhã. Uau! Inclusive, como estratégia, vocês podem começar a pensar em alguns dias da semana, né? Para quem está nos assistindo aqui, janta mais cedo, janta até às 19 horas no máximo e fica até às 7 horas da manhã sem comer nada. Agora, Dete, eu sei. Beba água, tá? Eu Não sei- coma, mas beba água. Eu sei pela amizade que nós temos, né? Enfim. que Você é adepta aos 8 remédios naturais, né? Com certeza. O que é isso, Dete? Fala pra gente aí. Fala Nossa. pro pessoal que tá ouvindo aí. O que são os 8 remédios naturais que fazem com que a gente tenha uma vida mais Os 8 remédios naturais é o básico bem feito. É o Olha, básico que bem maravilha, feito. né? Tá vendo aí, Cleiton? Por Eu exemplo, ouvi isso do Diego semana passada. O que é o básico? nós bem falamos feito? aqui, a gente não falou de água, né? Não. Água é essencial para nossa vida. Inclusive, se quer emagrecer, começa a beber água. Sim, foi a época que eu mais Ativa- emagreci. Ativa o metabolismo. E às vezes a gente também tem aquela questão. Eu tô com fome. Como é que é? Como é que é? Peraí. A já não falta tô mais de com água, fome. gente, a falta de água, o nosso corpo, como pode Também colocar tá aí? precisando, Cleiton. A falta de água, o nosso corpo não entende se é falta de água ou falta de comida. Ah, E aí tem. a gente acha que é falta de comida, vai lá e come. Não sabe E diferenciar. aí, né? normalmente, a gente não vai comer uma fruta. A gente vai pegar um chocolate
né? Entendi. Vai pegar alguma coisa doce, porque gera mais energia, mais rápido a energia que a gente Então a precisa. água é o primeiro remédio natural. Não, eles não têm uma ordem exatamente, tá? Eles têm assim, todos eles são importantes. Tá? Complementares. É, né? exatamente, eles se complementam, Uhum. mas digamos assim, na nossa rotina do dia a dia, todos nós temos coisas a mudar. Eu tenho, você tem, né? E cada um tem as suas dificuldades. A minha, até pouco tempo, era água. Eu preciso pensar muito para beber água. Entendi. Então, não é uma coisa natural em você. não é algo natural. Aham. Algumas pessoas são outras coisas. Mas, por exemplo, tenha sempre uma garrafinha. De preferência de vidro ou de inox. Porque o plástico também nos transmite muitas coisas ruins para o corpo, né? De intoxicação, inclusive. Sobretudo aquele cafezinho no copinho de plástico. Isso que é Também. uma Também. coisa Tudo que é quente em copo de plástico. É. Chá, café, enfim. Tudo que é quente em copo de Então a plástico. gente dá preferência sempre pela Coca-Cola no vidro, não é isso? A Coca-Cola, ela tem um uso. O meu marido sabe bem isso, que uma vez nós estávamos em Manaus. O Éder conhece Manaus, não sei se, né? E a gente foi fazer aquele passeio no Encontro das Águas. E fomos num restaurante flutuante. Eu cheguei, estávamos numa turma, olhei pra ele, toma Coca-Cola. Pensa. Eu dizendo para o meu esposo tomar Coca-Cola. Ele regalou um olho assim, ó. Uhum. Tu tá louca? Assim, não come salada. Quase desmaiou. Vocês têm noção que se vocês, né? Ah, nutricionista falando Exatamente. isso. Poxa vida. Por quê? É o paraíso. Porque a Coca-Cola, em certos momentos, ela é limpa. Que tem Eu a água não- perfeita, né? Exatamente, ela não vai estar contaminada. Entendi. Tá? Eu do Sul, olhei no restaurante flutuante. Do lado tinha umas vacas, alguma coisa flutuante. Do outro lado, né, tinha acho que galinhas. O processado é mais Também, saudável, tipo, né? num galinheiro flutuante. Naquele momento, a Coca-Cola não ia me fazer mal. Ela, tipo, claro, o meu corpo, porque eu não sou acostumado a tomar, o meu corpo ia logo jogar, né, processar ela, detoxificar. Pronto, eu não ia estragar uma viagem. Então, às vezes, em viagem, quando você não sabe de onde vem a Se água... estiver que na você- Índia, dependendo. Exatamente, na Índia a gente não vai comer nada de rua. Você não está acostumado a comer aquilo, né? Pode Exatamente. ser a Coca-Cola, cerveja, né? Ó, Pode ser o isso- vinho, tudo tiver engarrafado e Isso, puro, Não, né? sim. isso aconteceu comigo Não quando eu vai entrar fui. nesse Não, isso mérito, aconteceu não. comigo quando eu fui no Egito. Não, eu tô falando sobre isso. A Quando eu gente, fui não tá Água- falando só com quem não Mas bebe, aí né? não vai Eu tô substituir a brincando. Coca-Cola por água, tá? É, né? Mas olha, Isso jamais. Cleito, quando eu fui lá no Egito, e a gente, quando lê a Bíblia, né, a gente vê aquela coisa assim que tinha os legumes do Egito, né, eram famosos. Aí eu falei, cara, eu vou comer esses trem aqui, né? Quando o guia chegou pra gente e falou, olha, vocês estão proibidos de comer as verduras do Egito. Nossa. Eu falei, mas É porque por quê? era bom antes das pragas. Não, ele falou que o Rio Nilo é totalmente Sim, contaminado e nós que contaminado. somos turistas, nós não temos... A nossa Anticorpos, microbiota é nem nada, diferente. é. Nós não temos anticorpos. Ele falou Aqui que no, eles vão estragar a viagem de no vocês. Brasil já acontece isso. Imagina Sim. fora. Aí, o que a gente tem que comer? Carne. Carne, você pode comer Bem carne, passada, de carne bem preferência. passada aqui, vai embora. Então, assim, é engraçado esse Mas negócio. ficou em aberto aí os remédios É, naturais, sim, assim, tipo, o arboro e aí, É porque ele falou em cerveja, já me lembrei que corante caramelo tem grande quantidade em cerveja, tá? Pra ele vou dar olhar. cor. A maioria das cervejas tem. São 3 ingredientes. A maioria das cervejas tem. Eu tomo A por um Pilsen malte. ou a puro malte? Ah, Aí e tem eu que também ver. não, Tem- eu tem- não- É, eu não não- é eu não vou dizer especialização porque eu também total, não né? bebo, então eu É não. porque o pão é alimento, né? Ah, O cerveja é o pão, né? É alimento. E as pessoas têm, eu não posso comer glúten, né? Tá muito aí na moda. toma que- cerveja. Aí toma cerveja. É. Tem muito isso, né? Mas enfim, o glúten é outro capítulo, tá? A gente vai Glúten é Farinha outra coisa. branca, né, que é um problema também, né? Mas aí é um pouco mais, né? Mas os 8 remédios, nós falamos da água, nós falamos ali em respirar. Vocês nem se deram conta, mas já estavam Já fazendo tava 8 falando remédios. dos remédios. Porque a respiração é muito importante. O Então, ar puro. Então, o segundo ponto, né? O ar Água puro. e ar puro. Aham. Água e ar puro. Nós utilizarmos. A gente paga para respirar? Não, né? Não, né? E a gente não faz como deveria, a gente não dá o valor. Água, respiração, Luz solar, luz solar. a vitamina D hoje ela é considerada até um hormônio. Mas quanto tempo no sol e que partes do corpo? Porque esse lance da vitamina D, parece que para fazer mesmo efeito, você precisa ficar sem camisa durante um bom período, durante um bom tempo. 15, É melhor 20 suplementar, não? 15, 20 minutos já é o suficiente. E quanto mais pele branca, mais fácil ainda de absorver.
E aí, assim, ó, não precisa ficar lá se torrando no sol, tá? Gente, começa É. a dar uma vermelhadinha, Sai. já sai. Entendi. Aí as pessoas, na pandemia, porque isso me gravou, eu não posso tomar sol, não posso sair. Mas dificilmente, onde você mora, em algum horário do dia, alguma janela vai pegar sol. Entendi. Podia trabalhar pandemia- e colocar o braço. Na pra- pandemia tava difícil, né? Você não Sim. podia nem descer na quadra na época, eu tinha que acordar Sim, mas, de mas madrugada. dentro de casa, Em algum né, em momento. algum momento, mas aí tem que ter intenção, você tem que querer. Tá. Tá? O que acontece da suplementação, ela funciona Funciona. e é essencial. Sim. Tá? No sul a gente usa muito, porque lá nós temos muitos dias, agora mesmo chovendo, né, o inverno, tem muitos dias sem sol. Então as pessoas normalmente, e isso leva a depressão, gente. Inclusive tem uma das cidades lá que tem índices muito grandes de suicídio. Países muito frios, né? O Canadá, Aumenta muito em o alguns suicídio e depressão. algumas cidades do Canadá, Noruega e tal, tem Uhum. realmente é fato. E aí, então, água, ar puro, O né, sol, Sol, alimentação. alimentação. Por isso que é importante nós lermos rótulos, nós sabemos identificar. Mas a alimentação, você falar alimentação aí, né? Sim, aí, Todo aí a o gente fica universo- 2, 3 programas aqui discutindo Aí ao invés sobre de isso. chegar, procurar o profissional, né? E Eu atendo online também. Agora vem Pra cá. deixar claro. Então, quer dizer tem um detalhe interessante que eu queria dizer, é o seguinte, por exemplo, a minha digestão, a digestão dele, cada um tem uma digestão diferente do outro, Uhum. né? E como, através de qual exame você vai vai pedir alguns exames, né, para o seu paciente, e aí você consegue descobrir qual tipo de digestão ele tem ou não existe alguma coisa para resolver A isso? digestão é muito na história clínica, tá? Exame a gente pede, mas todo exame, não importa qual. Inclusive os médicos, também toda a área da saúde deveria trabalhar assim. Eles são complementares. A gente não pode avaliar uma pessoa só pelos exames. Eu já tive paciente que atendo online, que ele me passou os exames e eu olhei assim, nossa, ele é alcoólatra pelos exames dele. Sim. Depois, conversando com ele, eu entendi todo o contexto. Então a gente, só pelos exames, tu não pode Ele já. não era alcoólatra. Ele não era alcoólatra. Olha. Mas assim, eu falo assim, a Mas ele digestão... tinha uma sobrecarga de fígado de alcoólatra. Eu conheço gente Olha só, que gordura come no pouco, fígado. que come pouco, come errado, come pouco, mas engorda, tem problemas, mesmo comendo pouco. Uhum. E às vezes, como que descobre se existem mecanismos para você poder criar uma dieta dentro do seu ritmo, se ele é mais preguiçoso, se ele não é? Como é que funciona essa digestão? Tem As técnicas pra enzimas, isso. existe inclusive existe uma conversa. Enzimas digestivas? As enzimas digestivas de uma é diferente da outra. Sim. Você fala assim, o seu metabolismo, mas você pode talvez trabalhar o seu metabolismo para essa digestão. Pode. É. A gente, na conversa, a gente descobre isso. O profissional vai saber, tá? Eu sei identificar bem isso na conversa clínica. Por isso que cada caso é um caso. Mas vamos lá. Nós ficamos com quais remédios? Nós fomos ali. ar puro, sol, alimentos, água. E aí Nós temos também a temperança, que é nada mais que o domínio próprio. equilíbrio, né? O equilíbrio. De todas as De coisas? todas as coisas. Aí já entra quando você vai fazer a sua lista de compras. Lá é super simples. O que tem o domínio próprio para fazer lista de compras? Você é obrigado a trazer várias barras de chocolate para sua casa? Você é obrigado a trazer os refrigerantes para sua casa? Se você não tem, eu tenho alguns viciados em Coca-Cola, digamos que é o que a gente dava aqui, Isso. que eu prefiro dizer assim, ó, você tá com muita ansiedade de comer um doce, mulher mesmo, né? Tem fases do mês na TPM que precisa de um doce. Não tem em casa. Se arrume, né? O homem também passa um gel no cabelo e vá tomar sua Coca-Cola Mas na no meu esquina. caso, como é que faz? Não, passa num gel na barba, né? Passa... Brincadeira. boa, boa. Não, mas é Mas verdade, então, é não mais ter em fácil. casa ajuda mesmo. É, Parece que quando não tem em casa, você passa A na vontade fica padaria, maior fica ainda. maior, cara. Mas quando você tá exercitando o domínio próprio, É, é uma Tem que ter forma sim. de você, não, eu vou ter que me arrumar. Todo atleta tem eu tudo vou se ter que, domina. entendeu? Eu vou ter que sair até ali para beber a Coca-Cola. E Ou tem então um- vá, beba e volte, pronto. E tem o sono. Tem um passo. Entendi. É uma Que forma. é melhor do que ter dentro E de tem, casa. Sim. e tem o sono também, né? Que é o repouso. Também tem o sono, que é o repouso. Não é só sono, daí o repouso. O repouso entra com sono, que ele é essencial para emagrecer, para quem pensa em emagrecer, tá? Sem sono não se emagrece.
sem sono não emagrece. Vocês já viram obesos que dormem muito? Eu não conheço, tá? Dorme Ou pouco, ele né? dorme pouco por causa da obesidade, ou ele é obeso porque dorme pouco. Entendeu? É um ciclo vicioso aí, né? E Por o- isso que as crianças dormem muito mais e elas, né, tem todo para se criarem, elas precisam dormir. E o último? Bom, vamos muito. É a espiritualidade, né, a palavra de Deus, a nossa vida. E aí entra o emocional, o controle emocional. A espiritualidade, você pode fazer, por exemplo, as suas meditações, né, de manhã, de tarde, de noite, dentro do seu credo. A gente está falando com várias religiões aqui. Então, a espiritualidade você fala, a paz interior, o equilíbrio. Eu acho que paz Essa questão de meditar, de acreditar que tem algo superior além de ti. transcendental, né? Sair transcendental. assim, eu acho que se você parar para pensar um pouco e parar de pensar em si mesmo no momento, pensar num propósito de que existe alguém que ordena todas as coisas e que existe algo maior do que você, né? E que às vezes assim, isso é tão importante. E a gente tem o nosso credo aqui, converge, né, todo mundo, mas às vezes você para pensar que o seu problema é o maior do mundo, que as suas coisas são as maiores do mundo, que a sua dor é a maior do mundo. Isso é até um pouco egoísta demais, né? Se você para pensar de que você é muito pequeno e de que você está neste mundo com um propósito certo e determinado, eu gosto muito de entender de que há alguém organizando as coisas, Temperança, né? e essa que alguém situação. construindo algo, né? E que alguém que construiu um propósito dentro do seu DNA, porque o acaso, ele é a mesma coisa que a gente falou aqui, né? Se eu acordo de manhã e a vida e o meu dia é um acaso, qualquer coisa serve. Então eu vou comer qualquer coisa, eu vou comprar qualquer coisa, Deixa a vida me mas eu levar. vou fazer isso. Eu falo a espiritualidade, no caso, como ela fala da espiritualidade, a gente fala de uma maneira global mesmo, é importante. É organizar seus pensamentos em a, torno fo- de um a propósito, né? importância do Não é um Big equilíbrio, Bang de vida, né? a importância dessa espiritualidade, dessa situação da pessoa se ver dentro de um mundo onde existe várias outras pessoas que estão cuidando da gente do outro lado, e você se sentir amparado com isso ajuda na sua inteligência emocional, para que você consiga fazer as escolhas com mais calma. Enfim, a fé, ela ajuda você a, às vezes, diminuir um pouco a sua ansiedade, Sim. e muito, né? Ajuda no propósito de vida, né? Quando você consegue, não, vai dar tudo certo, as coisas vão caminhar tudo bem, porque a ansiedade, essa doença que a gente vive mal dia a do século, dia, né? ela leva a ter as depressões, as compulsões, né? Porque muitas vezes a gente tem a nossa fé, a gente acredita em Deus, a gente tem espiritualidade, mas a gente continua ansioso, a gente continua descontando as coisas na Mas aí deixa- comida. Você tá entendendo? Cleiton, a gente não exerce, a gente acredita, a gente tem a nossa fé, mas a gente não exerce. No momento que tu se aproxima todo dia de Deus, tu tem o teu momento de comunhão, é muito mais fácil de controlar as outras coisas. Sim. a gente e coloca assim, ele em primeiro lugar. É uma Concordo. coisa, esses dias eu ouvi uma coisa, a gente tem né, nós que somos cristãos sabemos, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for mais velho não se desviará dele. E a gente acha que isso é um determinismo, de que vai acontecer invariavelmente. Não, infelizmente no mundo imperfeito que temos, as coisas não vão acontecer exatamente como queremos, ainda que façamos tudo do jeito certo. Mas, pelo menos, você tem uma noção racional de por onde caminhar. Sim. Porque, por exemplo, se a gente pensar, e aí eu vou fazer uma aspas para falar, e não nego a minha crença, eu sou cristão, e no mundo edênico não haveria nada errado, estava tudo perfeito. Mas existe uma autonomia de vontade que às vezes a coisa não vai sair por ali. Mas o ponto eu estou te dizendo que você tem que ter a intencionalidade de ensinar e de fazer. Tem que ter o propósito. Porque é o propósito que vai te caminhar. Com certeza. Então, assim, essa questão da espiritualidade é assim, se você acorda e deixa os seus propósitos, seus problemas de lado e pensa em algo maior do que você, aí você fala assim, não, tudo fica menor. Assim, você fala, eu orei hoje sobre a paz do mundo. Cara, a batida do carro é um pouquinho menor do que a guerra na Ucrânia, né? Vamos falar assim. Nossa, faltou um remédio, tá?
Exercício físico. Sim, que esse Que falta é muito na minha vida. importantíssimo. Eu tava totalmente inserido no negócio, rapaz. Aí veio aquela gripe esquisita que eu peguei. Que as gripes, elas estão vindo diferente. agora. Mas Mas também por falta de Esse imunidade. Um zumbido no ouvido. Aí eu falei, caramba, eu tô jogando desculpa. Mas, Odete, de Aí, Então tu precisa consultar, desculpa. Mas, olha, Odete, minha esposa tem esse negócio de correr, caminhar, e eu falo pra ela, vamos caminhar. Eu falo, minha filha, eu demorei tanto pra comprar um carro, você me chama pra andar a pé, pelo amor de Deus. Brincadeira, parte. Não, a atividade Mas física, gente, uma caminhada, não importante. precisa nem gastar dinheiro, né? Não precisa ir pra academia. Uma simples caminhada no parque. Aí você já fez luz solar, você já fez o exercício, já fez a respiração. E bebe uma água. E bebe uma água, exatamente. Beba água, acho que beber água. Agora, Vocês estão entendendo que o simples nem sempre é fácil, mas ele é verdade. simples. Ele não deixa de ser simples. verdade. A caminhada é simples, E né? falo para você, tá? A gente precisa se condicionar a fazer essas coisas. a fazer essas coisas. Por exemplo, É verdade. agora um debate presidencial que teve, né? As pessoas falaram que nitidamente o atual presidente ele ficou cansado no último momento, físico mesmo. Porque não tinha o cuidado com o corpo que de repente deveria ter ou precisava ter naquele momento. Então, às vezes, eu me pego cansado. E o cérebro cansa. Mas o corpo não, né? É. E a gente não dorme. A gente não dorme. A gente come mais, a gente tem muito mais ansiedade quando não faz exercício. Os problemas ficam maiores do que eles são, né? Isso. Porque a gente respira impressionante. menos, no exercício tu acaba respirando mais. As discussões oxigena. são bobas, né? São Questões bobas, que a capacidade de raciocínio diminui. Agora eu vou... tem alguns executivos da Faria Lima, enfim, os grandes aí, que eles criticam a questão do horário do almoço. Porque eles acreditam que ali era a hora em que as pessoas estariam desenvolvendo para poder produzir mais, que é essa ideia do workaholic, né? A pessoa que trabalha. E aí ele falou, poxa, no meio do dia você quebra a sequência, porque quando você come, entra no processo digestivo, e você... O que você pensa sobre isso, assim? Porque realmente essas pessoas falam, é um absurdo a pessoa no meio do ápice da produção almoçar ali, ele vai ter um down ali, mas será que a vida é só isso mesmo? De repente, nesses dias, né, que tu precisa produzir mais, ou que vocês têm reuniões ao meio-dia, talvez, né? Sim. Pense em comer mais de manhã, se alimentar. Acordar mais cedo acordar ainda, um pouco, come se planejar mais cedo. e não acordar na correria. Acordar, fazer sua meditação, talvez fazer o seu exercício, depende, né? Beber água em jejum, gente, é muito legal pra saúde. Você sabe, aí meu avô que tá certo. Você né? consegue. Existe isso ou não? Você resetar o seu corpo e começar de novo, como se ele. Não dá. Nós temos a epigenética que trabalha isso. Isso, eu vi uma coisa sobre isso. A Eu genética sou curioso, é o que a cara. gente, né, carrega dos nossos, né, dos nossos pais, dos nossos, enfim, dos nossos familiares, da genética. Mas assim, ó, das doenças que nós temos, já tem vários estudos, inclusive eu vou apresentar um desses estudos no domingo. Acontece assim, ó, nós temos, só um pouquinho, deixa eu voltar eu falei lá da apresentação e esqueci. Genética, 25% das nossas doenças são genética. 20 a 25%. Os outros 75%, 80% adquiridos. são os nossos hábitos. E aí entra a epigenética. Epigenética é o que a gente transforma o nosso corpo. É como se fosse assim, um botãozinho de liga e desliga de luz. Olha que legal. Né? Você, dependendo dos seus hábitos, não respirando, não tomando água, não fazendo exercício, não tendo luz solar, não crendo, né? Não tendo uma espiritualidade, não repousando, você altera a epigenética e tem mais doenças. Tanto que as doenças crônicas não transmissíveis, vocês sabem quais são? Não. Doenças crônicas não transmissíveis? Diabetes, obesidade, hipertensão, câncer. Porque a gente não consegue transmitir de um para o outro. Então são crônicas e que a gente vai adquirindo. São troféus, prêmios. Aí quando a pessoa surge com essa doença, descobre que ela tem, aí ela vai procurar fazer alguma coisa. Mas na verdade poderia estar prevenindo há muito tempo. E aí a gente vê, né? A gente busca uma sofisticação, eu olho para a vida do meu avô. Sempre acorda 4h30, 5 horas, dorme sempre às 8h20, 9 horas. Almoça, come ali por volta de 11 horas, né? Não come tarde, nunca. Às vezes a gente, aí é que você falou, fazer o simples é difícil. Eu estava perguntando esses dias para mim mesmo se eu quero viver mais
ou viver menos com o corpo sarado? Eu quero viver mais e Vou explicar melhor. o motivo. Mas se tiver o corpo Porque o sarado, atleta vive menos, né? Não. não, esse ele atleta, respira mais. né? Ele não esse oxida mais. atleta. O que eu li? A questão é o seguinte, hoje nós temos esportistas, E nós temos pseudo-atletas. pseudo-atletas, né? Todos nós aqui Que ingere pensamos um monte de que coisa. né? pensamos que somos atletas. Nós somos quem faz 1 hora de academia, 2 horas, é pseudo-atleta. Então, Inclusive, assim, tu tem outro, profissionalmente, tu tem outra direção. Dizem que meia hora é Atleta, suficiente na academia, Porque- né? porque o próprio... pra ser atleta, não. Não, pra você viver bem, meia hora é Já suficiente. ajuda. Tudo que você fizer ajuda. Subir uma escada de um prédio. Por exemplo, né, moro em prédio. Dia de chuva. Na pandemia eu volto a falar, porque essa era uma... eu não posso fazer exercício, não posso sair pra rua, não posso pra academia. Gente, não precisa andar de elevador. Sobe escada, estaciona o carro um pouquinho mais longe e anda a pé. Isso Tá já vendo aí estão... você que não quer comprar um apartamento nas 400? Claro, já vai ter academia gratuita ali. ó. Mas lá já tem apartamento lá Uma com um vez- elevador, cara. Poxa, tem, mas tem o que não tem, então Uma vez eu compra vi- também. Como Uma que vez eu não vi tem pra escala saudável, né? Mas descer a escada também é ruim pro joelho, cara. Uma vez eu vi o Leão, que era treinador de futebol, né? Foi goleiro, depois treinador. Hoje eu acho que ele não exerce nenhuma das duas profissões, né? Quer dizer, goleiro já não é muito tempo. Ele falava assim, olha, você queria ter um Maradona no seu time, né? Aí ele falou, olha, não, porque ele não é atleta. Ele é jogador. Ele é jogador. Ele não cuida dele. Vocês lembram lá Então do ele já episódio... passou o ápice dele. Ele falou, já passou o ápice dele. Como ele não foi um atleta, ele falou, ele teve um período de jogo que ele jogou em alto nível. Ele Vocês lembram ele não- do Cristiano Ronaldo Cristiano tirando a Ronaldo Coca-Cola de é. perto dele? Sim. Né? Não, e Então. você tem no Rio Grande do Sul um grande exemplo, o Zé Roberto. Né, que jogou no Grêmio e tal, né? Assim, acho que ele jogou no Grêmio, jogou assim. O Zé Roberto é um atleta, porque ele continua com o mesmo porte físico. O Rivaldo é um exemplo. O Rivaldo joga como Cafu. qualquer garoto. Cafu. O Cafu, a mesma corria coisa. demais. Aliás, um ser humano incrível. Ele Tive o custava- prazer de conhecê-lo. Tem Ele projeto que a gente apoiou, os corretores do Brasil apoiaram, o Cafuzinho do Sertão. Fui lá em Olho d'Água das Flores entregar o prêmio. Agora? A gente... Isso foi no meio do ano, né? A gente foi lá entregar, ele tem um projeto maravilhoso em Angola, em Moçambique e lá no interior de Alagoas, o menor IDH para garantir segurança aí. Então ele entrega lá cesta básica, mantém uma escola de futebol e a gente teve o prazer de Ele ir lá tem um entregar a nossa propósito, doação. né? Olho d'Água das Flores, foi muito bom. amigos, Que legal. Amigos, vamos olhar para aquela câmera ali. Poxa, já acabou. Eu quero dizer aproveitar que e pedir primeiro para que você siga o nosso perfil, compartilhe, dá o joinha aí, comente, entendeu? E presenteie o seu melhor amigo, sua família com o nosso perfil lá no WhatsApp dele. Ô Cleiton, eu vou compartilhe. quebrar o protocolo aqui, porque vamos olhar a barba do Éder, não tá legal, cara? Tá. Eu conheço o Olha, Éder eu há gostei. anos, ele nunca usou Tá barba, proporcional, né? ele errou por não ter usado antes, porque realmente o cara tá legal, viu, rapaz? Uma Tá opinião barba feminina, eu bonita. concordo plenamente. Eu não Tá. disse isso ainda, Tá eu não aí, disse olha ainda, só. mas eu concordo. Ele tá, É bom ter ele amigos tava nessa legal na vida. barba, viu? É bom ter amigos. Tá um nessa- aristocrata, né? Tá quase virando lá o Knipfer. Mas tá muito legal, viu? Gente, olha, uma das oportunidades é a sua Tá digníssima... como é que é aquele lado focalizando, né? Lá o Leão Lobo, né? Não, Tá mais não, completo que a esse filosofia. Você tem que botar barba. Mas vamos lá. Gente, Tá olha legal, só. tá legal. Gente, Mais bonito. vamos lá. Olha, o bom da tecnologia é que você pode se valer dela para muitas coisas. Hoje, se você estiver aí em Nova York, se você estiver aí em Portugal, se você estiver em Miami, se você sendo brasileiro ou não, e você quiser comprar imóveis no Brasil, porque o Brasil tá barato, Tá barato. Tá na hora de comprar. nós E tem aqui do comida. Empirecast tem uma solução para você. E se você quiser cuidar da sua saúde aí em Nova York, Eu atendo Em gente de Portugal. Nova York, a de Det- Atlanta. a Det vai atender você. Então, essas possibilidades da tecnologia, elas são incríveis, porque nós conseguimos atender o mundo inteiro. Então, o Brasil está barato para comprar imóveis. barato. E cuidar da sua saúde não tem preço. Não, e Então, a uma Det está aqui consultoria pra de cuidar do 5 mil reais está de graça para um americano. Né? Uma consulta de 5 mil reais tá de graça. Certo. E aí, quando você for entrar em contato com a Det, fala assim, olha, foi através do Empirecast que eu cheguei aqui.
Você vai ter um desconto. De 5 mil vai para 4.999. Não por Eu nenhum, vou te dar uma não atenção por- especial. Não por fica nenhum tranquilo. interesse comercial, mas só para a gente saber o alcance que a gente tem de proporcionar ao mundo corporativo as boas novas que esse mercado tem, tanto na área das finanças, na área da saúde, na área, enfim. E a partir de hoje a gente não vai tomar Tudo mais isso aí. aqui, não, tá? Acabou, viu? Olha, Aqui se é vocês suco. realmente desistirem disso, Só granola. Toma aqui. Suco, Toma. suco Pronto. natural, detox e acabou. Mas olha, realmente. a gente nem isso aí conversou sobre o suco detox, tá? Gente, Que tem outro. Que programaço. Testou pra mim. Realmente uma consulta dessa Agora tinha que ter vou uns 10 mil reais. tomar Porque eu vou te pão, contar um beber pão negócio. agora. Uma maravilha. Gente, maravilha. Abraço, gente. Até a Abraço, próxima. até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.